Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians. No vídeo de hoje do canal da Nicola, a resposta do meio atacante argentino. Preciso falar também sobre a janela de transferências que permite inscrição de atletas no Brasil a partir dessa segunda-feira. Para completar, as últimas do mercado, Caio Jorge vivendo sua temporada mais artilheira da carreira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te contar que a janela de inscrições do futebol brasileiro reabre pela terceira vez nessa segunda-feira. É uma janela bem mais curta, que termina no dia 10 de junho. Na teoria, ela era só para clubes que vão disputar o Super Mundial de Clubes, mas a CBF decidiu estender esse privilégio de inscrever jogadores também para times das séries A, B e C. Então, entre essa segunda-feira e o dia 10 de junho, os clubes de futebol no Brasil vão poder registrar atletas. Não deve ser uma janela com grandes negócios. Um dos reforços confirmados, Dudu, que vai ser inscrito nas próximas horas e passa a ter condição de jogo para defender o Galo no dia 12 de junho. O Flamengo também deve se utilizar dessa semana para confirmar a chegada de Jorginho, reforço para o Super Mundial de Clubes, e o Botafogo tem dois negócios encaminhados. Com o Montoro, meio atacante de 18 anos, que está sendo contratado do Vélez por 9 milhões de dólares, além do zagueiro Caio Pantaleão, brasileiro, 29 anos de idade, foi campeão russo com o Krasnodar. A última negociação mais avançada do Internacional com Alan Benítez, lateral direito paraguaio que pertence ao Libertad. Já existe um pré-contrato assinado entre as partes. Bora falar agora sobre o atacante Biel, você lembra dele? Jogador surgiu formado nas categorias de base do Fluminense e que esteve no Bahia antes de ser comprado no ano passado pelo Sporting de Portugal em negócio de 6 milhões e 400 mil euros. Pois bem, o Biel em sua primeira passagem pelo futebol português não conseguiu jogar. Foram apenas 7 partidas e 111 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Até por isso, o Sporting decidiu emprestá-lo para clubes brasileiros. O primeiro e grande interessado é o Grêmio, mas a tendência é que outros times entrem na disputa pelo ponta, que tem 24 anos de idade, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Essa informação sobre a intenção do Sporting em emprestá-lo certamente vai mexer com o mercado nacional, até porque são vários os clubes brasileiros que precisam de jogadores de velocidade para atuar pelo lado de campo. O Biel deixou excelente impressão, especialmente nas temporadas de 23 e 24 com a camisa do Bahia, mas a forte concorrência no Sporting e um estilo de jogo muito mais intenso fizeram com que o Biel perdesse espaço. Quem sabe pode ser solução para o seu clube do coração. Se você acha que o Biel caberia, já usa espaço para comentar, para dizer que time você torce e por que o Biel seria uma peça importante, beleza? Hora de falar sobre Caio Jorge vivendo a temporada mais artilheira da carreira dele. E olha que a gente ainda está chegando ao mês de junho. O Caio Jorge marcou os 2 gols da vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras nesse domingo no Mineirão lotado, chegando a 10 gols ao longo do ano. Com isso, ele superou a temporada de 2020, quando vestia a camisa do Santos e balançou as redes em 9 oportunidades. Naquela época, 48 jogos, 9 gols. Na atual temporada, 10 gols, que fazem dele o artilheiro também do Cruzeiro, superando o Gabigol, que tem 9 gols marcados. Importante contar que desde que foi contratado, o Caio Jorge já disputou 40 jogos com 17 gols. Estou somando também os números da temporada passada. Contratação sob alguma desconfiança feita por Alexandre Matos, mas o Caio Jorge tem dado conta do recado e se mostrado excelente opção para o ataque. Será que para a seleção? Para completar as notícias do Cruzeiro, contar que a Raposa pode se tornar líder isolada do Campeonato Brasileiro no dia 12, a última rodada antes da paralisação para o Super Mundial de Clubes. Cruzeiro visita o Vitória em Salvador e, se vencer, assume a ponta, deixando para trás o Flamengo. Vale a lembrança de que Flamengo e Palmeiras não entram em campo na próxima rodada porque estarão se preparando para o Super Mundial de Clubes. A classificação do Brasileirão hoje tem o Flamengo com 24, Cruzeiro e Bragantino com 23 e o Palmeiras com 22 pontos. A saideira sobre o Cruzeiro, Alexandre Matos deve ser anunciado nesta segunda-feira como novo diretor de futebol do Santos. Ele deixa o Cruzeiro depois de 398 dias, 18 contratações e 274 milhões de reais investidos em reforços. Bora mudar de assunto e falar sobre Rodrigo Garro. O meio atacante argentino fica ou não no Timão pro segundo semestre? Essa pergunta foi feita para ele depois do empate do Corinthians em 0-0 com a Vitória na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Rodrigo Garro, que está voltando de lesão, foi utilizado no segundo tempo, mas não conseguiu impedir o tropeço. Mais um
do técnico Dorival Júnior, que soma 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dá uma olhada na declaração do Garro, abre aspas, não sei como será meu futuro, mas hoje minha cabeça está 100% aqui, em melhorar as coisas que já se passaram. Não quero brigar contra o rebaixamento, mas buscar o título do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Garro também falou o seguinte, abre aspas, seria egoísmo da minha parte pensar no futuro quando hoje o Corinthians precisa de mim aqui. Vou dia a dia preocupando-me com o joelho e hoje não sentir dor já me deixou bastante feliz. Durante o fim de semana, o Garro chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. Contei para vocês que não há nenhuma possibilidade desse negócio avançar. Primeiro porque o Flamengo não quer, depois porque o Corinthians não toparia negociá-lo com um rival brasileiro. Se pintar proposta boa do exterior, aí sim pode haver negócio. O Corinthians desembolsou pouco mais de 20 milhões de reais para comprá-lo do Tadjeres. Nicola, que fase do Caio Jorge, hein? O moleque tá voando. Felipe, tá assim, dentro da área, números, aproveitamento muito bom. É um centroavante, né, que não conseguiu brilhar nos tempos de Juventus, mas no futebol brasileiro tem dado conta do recado sobrado. O Nadlon Ferreira, depois dessa aí, a mídia precisa mais respeitar o cabuloso. Nadlon, eu talvez, não sei se eu estou sozinho nessa, mas eu venho falando já algumas rodadas que eu vejo o Cruzeiro capaz de brigar pelo título do Brasileiro, sim, porque o time de 1 a 11 é muito bom. Eu só acho que fez-se uma injustiça com o Alexandre Matos, que cometeu alguns erros importantes, mas chegaram a dizer que o trabalho dele no Cruzeiro era horroroso, que ele havia contratado um monte de ex-jogador em atividade, pois esse elenco formado por um monte de ex-jogador em atividade é hoje o vice-líder do Campeonato Brasileiro, sendo capaz de vencer Flamengo e Palmeiras com autoridade, né? Só é importante lembrar isso. Cássio, Gabigol, Caio Jorge rendeu um monte de crítica. Pô, contratar o Caio Jorge. O Caio Jorge está deitando e rolando, né? A lógica de o Mato sair do Cruzeiro. Guilherme, ele está saindo do Cruzeiro porque hoje no Cruzeiro ele não apita absolutamente nada, tá? O Matos ficou muito desgastado por conta do péssimo início de temporada do Cruzeiro. Já havia se investido muito dinheiro, 200 milhões de reais no ano passado, mais 150 milhões de reais nesse ano. O time não performava, o Campeonato Mineiro foi uma decepção, a campanha na Sul-Americana foi tenebrosa, e muita pressão em cima do Pedrinho BH. Pô, você gastou um puta dinheiro, olha você trouxa, olha o diretor de futebol que você trouxe, enfim. E aí o Pedrinho BH pensou em demitir o Alexandre Matos. Acho que não o fez por causa da multa rescisória que gerava na casa dos 5 milhões de reais, contrato até 2028. Então a saída criada internamente foi de, em vez de demiti-lo, foi de tirá-lo do holofote. O Matos passou nem negociação ele estava tocando mais. Quem estava tocando o dia a dia do clube é o Pedro Júnior, o filho do dono da SAF do Cruzeiro. E é nesse contexto que surge uma proposta do Santos. Não tem lógica você largar o Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro, com o elenco que você montou, para ir para o Santos todo bagunçado, correndo risco de rebaixamento, sem saber se o Neymar fica, enfim. Mas só houve o sim do Matos para essa mudança, porque no Cruzeiro ele passou a ser uma figura ilustrativa, tá? O Ronaldo, cara, o Ronaldo achei que foi injustiçado, tá? O Ronaldo não conseguiu fazer, por exemplo, o Cruzeiro brigar por títulos. Eu até acho que o Ronaldo precisaria ser um pouquinho mais ousado na hora de investir. Mas o Ronaldo nunca prometeu investimentos pesados. O que ele fez foi muito difícil. Ele pegou o Cruzeiro que estava indo para o 3º ano de Série B, quebrado, com contas, enfim, aquele caos de dívidas, FIFA e tudo mais, e ele profissionalizou o Cruzeiro, permitindo que o Pedrinho BH chegasse numa condição bem melhor, com asfalto já pavimentado. Sobre o Matos cometeu deslizes, cometeu equívocos. A contratação do Wallace até agora é difícil de justificar. O Gamarra foi o tenebroso, embora o Gamarra tenha vindo por empréstimo, né? Mas há, na minha opinião, mais acertos do que erros. Só que internamente a avaliação em meio à pressão foi ruim, e aí optaram por excluí-lo, por afastá-lo, e foi dessa maneira que ele acabou perdendo espaço, tá bom? O Robson Monteiro pergunta se eu acho que o Cruzeiro tem chance de título. Eu tenho dito já há alguns dias que sim, no Campeonato Brasileiro, sim. Eliminação na Sul-Americana, inclusive, ajuda, porque o Cruzeiro não tem elenco para disputar 3 competições, isso para mim está muito claro. O Cruzeiro tem um bom time titular, com algumas peças de reposição, o Fagner pelo William, o Gabigol pelo Caio Jorge ou pelo Wanderson, o sistema de volantes também com o Wallace, assim que o Wallace for um pouco mais útil, mas não é um elenco muito robusto, né? Deve haver uma melhora agora na metade do ano.
Mas se o Cruzeiro priorizar o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Cruzeiro tem condição de brigar pelo título com o Flamengo e o Palmeiras. Eu até acho que o Cruzeiro tem mais chance do que o Red Bull Bragantino, que é outro que nesse momento está na opção. Luiz, para quem defende Matos, apenas um nome, Dudu. Toda a história envolvendo o Dudu no Cruzeiro já é motivo para Deus do Matos. Robson, o Dudu em campo não ia mal, tá? E aí eu vou explicar o que eu consegui apurar sobre essa história do Dudu, tá? O Dudu e outros 5 jogadores foram chamados pelo Pedro Lourenço para irem até a sede dos supermercados BH, para explicar o que estava acontecendo. O time numa baita crise, aquela confusão danada, investimento altíssimo e nada de retorno, e o Dudu foi o único que falou a real. Na opinião dele, para mim o técnico não dá, esse cara não dá. E essa informação, essa declaração do Dudu acabou vazando e chegando aos ouvidos do técnico Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim falou, então tá bom, esse comigo não trabalha mais. E foi dessa maneira que se construiu a saída do Dudu. Então, assim, se você convida um jogador para que ele opine, você tem que ouvir e guardar para você. Agora, se o jogador vai falar e você vai depois passar essa informação para frente, enfim. Tenho certeza que se o dono da SAF do Cruzeiro fizer uma nova reunião com jogadores na sede dos supermercados BH, ninguém vai falar absolutamente nada. Os caras vão guardar para ele, porque vão ter esse exemplo do Dudu como uma boa justificativa. Nicola, a janela para o Mundial já abriu. Marcelo, ela começou hoje, de 1º a 10 de junho. E é uma janela para o Super Mundial, mas é uma janela que também foi aberta para todos os clubes do Brasil. Então, se o seu clube de futebol contratar um jogador, ele pode registrar esse atleta entre 1º e 10 de junho. Se não fizer durante esse período, vai poder contratar e registrar jogadores a partir de julho. O Israel Carvalho, o Santos não deve renovar. Sendo assim, Neymar pode jogar no Brasileiro, no Botafogo, Cruzeiro ou Palmeiras, já que o Flamengo não quer. Essa informação do Flamengo é verdadeira, tá? O Flamengo recebeu 2 sugestões para contratar o Neymar. Uma quando ele voltou do Al Hilal, a outra agora, essa coisa de 10 dias atrás. E nos 2 casos o Flamengo agradeceu a sugestão, mas optou por não levar essa história adiante. O Neymar pode sim jogar por outro clube de futebol no Brasil, porque ele não estourou o limite de jogos, tá? Antes de falar dos números do Neymar, só estou com os números do Reinaldo aberto, lateral esquerdo do Mirassol, 22 jogos, 7 gols e 4 assistências. E o que mais chama atenção é que os gols do Reinaldo, quase todos marcados no Brasileiro. Ele tem 6 gols no Brasileiro, contra 1 gol marcado no Paulista, tá? Números dele do Brasileiro, 11 jogos, 6 gols e 2 assistências, vem de 2 rodadas marcando gol, 6 gols no São Paulo. Hoje fez gol também no Sport. Só para pegar o número do Neymar, acho que o Neymar completou hoje seu 5º jogo, não é isso? No Campeonato Brasileiro, vale a lembrança de que o limite é de 6. Jogou até 6 partidas, você pode atuar por outro clube. Não, o Neymar tem 4 jogos, tá? Tem 4 jogos. Ele jogaria 5 se estivesse à disposição contra o Fortaleza. Já se sabe que ele não vai poder jogar porque foi expulso nesse domingo. Então, o Neymar vai terminar o contrato dele com o Santos, tendo jogado 4 partidas no Brasileirão, o que lhe permite atuar por outro clube de futebol no Brasil. Neymar, que desde que foi contratado, jogou só 12 vezes, com 3 gols e 3 assistências. Fala Nação Azul, trazendo aqui para você a segunda parte de notícias do Cruzeiro nesta segunda-feira. O Jorge Nicola trazendo aí as movimentações de mercado, né, os jogadores que podem ser disponíveis para contratações. Deixe a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Análise Cruzeiro. A você que já é inscrito, meu muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.